Estamos de volta à nossa sala do banquete. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos. Estamos terminando a nossa semana e nada melhor terminar no lugar onde nós começamos, sentado a esta mesa, saboreando pães maravilhosos vindo dos céus. Então que não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho para que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus continue abençoando a todos vocês e que hoje, neste sábado, seja um sábado repleto de bênçãos, de vitórias e de conquista. O nosso pãozinho diário hoje é a união que vence a resistência. Está dentro do capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, observamos e fazemos assim um retrospecto. Depois de saborear o pão da oração, trabalhar com vigilância, expressar bravura e muita precaução, só resta agora, meu querido irmão, tomar o cálice da união para consolidar a vitória. E é isso que nós vamos fazer neste sábado, nesta manhã, em nome de Jesus. Observamos que o clamor de Neemias pela unidade entre os seus irmãos repatriados é típico. Os irmãos que vieram do exílio, é típico o clamor dele, é típico do clamor de Paulo pela unidade da igreja do Senhor. Paulo lutava pela unidade. Paulo sofria pela unidade. Que não houvesse separatismo, que não houvesse distorções. Então Neemias, ele sabia da dificuldade que estava enfrentando. E também ele da necessidade da unidade como arma sólida, perfeita, para consolidar a vitória. Então ele sabia disso. Então ele traz o ânimo ao povo. Ele não deixa o povo à mercê da vida. Então, num momento crítico, precisa de alguém que tenha um ânimo como Neemias. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 19, versículo 20, que está na nossa Bíblia Sagrada, dizendo: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos separados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvides o som da bozina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ele convocou o povo, deu esse discurso trazendo ânimo, o sentimento e o amor que Neemias sentia pelos seus irmãos e por Jerusalém era impressionante. Era aquilo que falta aí muitas vezes em nós, de defender a causa, de defender a sua igreja, a igreja que você congrega, defender os seus irmãos e defender os seus líderes. Poucos fazem isso e precisamos fazer muito mais, que haja uma multiplicação. Então, esse era o motivo que levava Neemias a orar a Deus. Vivia uma vida jejuando incansavelmente. Jerusalém estava quase em ruínas, assoladas. E isso preocupava muito Neemias. Então ele orava e intercedia para que Deus desse uma solução para o problema. E ele sabia, irmãos, que só através da unidade entre os irmãos poderiam reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. O que Neemias queria era aquilo que a igreja precisa hoje, é uma unidade orgânica, uma unidade que possa nascer de dentro. Não é uma unidade mecânica, forjada. Não, é aquela unidade que nasce pelo amor. Neemias tinha plena convicção que Deus o tinha enviado para realizar essa grande obra. Com certeza. Por isso ele conclamou a unidade dos nobres, dos magistrados e todo o povo. Porque ele sozinho não iria fazer, ele precisava de alguém para fazer. Então ele convocou o povo
para que o povo viesse e se unisse a ele e fizesse esta grande obra. O rei Artaxerxes dava todo o apoio necessário a Neemias para ele realizar o que fosse preciso, mas ele enfrentava uma resistência dos falsos judeus. É como diz lá em Apocalipse, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, mas são da sinagoga de Satanás, que às vezes está dentro da igreja, mas está semeando contenda, desavença, palavras falsas e infalsas, trazendo desestabilidade para o povo. Então, os estrangeiros que viviam em terra israelense, no retorno eles estavam lá. Então, como foi nos dias de Neemias, hoje é a mesma coisa. Enfrentamos os mesmos problemas para reconstruir e reparar brechas. Não foi só naquele tempo. Tiramos para nós lições importantíssimas. Em vários lugares, o inimigo fez várias brechas. E irmão sabe que muros com brecha torna-se a cidade fragilizada, como hoje. A brecha no muro da doutrina, porque abrindo a brecha no muro da doutrina, passa as heresias constantemente para tirar o povo do foco que Deus quer que o povo passe. Então, alguns Tobias, associados aos Sambalates, aqueles que desejam somente usufruir do que tem nas recâmaras da casa de Deus, do púlpito, do nome, do título, mas trabalho que é bom, zero. Quer estar no outdoor da vida, quer ser reconhecido como pastor, quer reconhecido como obreiro de renome, mas não fazem nada pela obra de Deus. Pelo contrário, semeia contenda entre os irmãos e por infelicidade vê através daqueles que jamais você esperava. De pessoas que têm capacidade de educar muitas pessoas pela postura que assumem, mas são árvores com frutos amargos e videiras com uvas azedas, como disse Isaías, se referindo à tribo de Judá. Porque os tais, ele não ama o povo, porque se amasse não faria isso. Nem mesmo eles vendo os inimigos destruindo o muro das doutrinas, que protege a igreja, ele tem comoção nenhuma. Ao contrário, eles trazem mais, amontoam mais. Mas graças ao nosso Deus, que nos tem concedido vitória. Como a lavoura, muitas vezes, é protegida por inseticidas, que mata as pragas da lavoura, a ortodoxia da palavra mata as pragas das doutrinas erradas, heréticas, que são semeadas na surdina pelos falsos obreiros, e isso não é só nos tempos passados. Infelizmente, a gente lida com os mesmos Tobias e os mesmos Sambalates e temos que ser varonis. Não devemos abaixar a nossa guarda, porque eles alcançam apenas os muros, mas os alicerces não são por eles alcançados, porque estão firmados na rocha da esquina, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contra os venenos das heresias, temos bastante farinha, capaz de tirar a morte da panela, como aconteceu com Eliseu, matar as parras bravas. Não permitamos jamais, meus queridos irmãos, que esses abutres venham fazer ninhos entre nós. Combatemos pela palavra de Deus, noite e dia, porque é bom lembrar, não somos apenas uma sociedade composta de pessoas maravilhosas. Somos mais do que isso. Somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Somos o jardim fechado do Senhor Jesus. Se os inimigos não se regeneram, não se juntam a nós convertidos, o antídoto é mantermos armados, separados. O reverendo Ralph Boehm,
ele diz uma frase muito importante: é melhor estarmos divididos pelo bem da verdade do que unidos no erro. Se não concorda com a palavra, irmão, então procura o seu lugar e vai lá, porque sempre tem lugares para Tobias e Sanbalate para onde eles chegarem. Porque a obra de Deus é extensa. Ela ainda não terminou. Há muitos muros para reparar, porém há muitos Tobias para confrontarmos. Para isso acontecer, para que isso venha acontecer e trazer vitória, precisamos ser ainda mais unidos. Por isso o salmista disse no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que domingo a gente possa estudar a 4ª lição. A construção do templo enfrentou oposição. Você sempre enfrentará. Você não será o primeiro e nem o último. Mas que Deus te conceda paz, alegria, saúde, tudo aquilo que você está precisando. Ele é poderoso para fazer acontecer. Ele tem poder de curar as enfermidades, ele tem poder de abrir porta de emprego em meio à pandemia, ele pode fazer que você ache graça aos olhos daqueles que precisam de trabalho, de mão de obra. Você está desempregado? Creia, porque nós estamos se alimentando do pão do céu. Deus que abençoe você e a sua família. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e passar este vídeo à frente, porque a gente precisa estarmos unidos para vencermos esta batalha em nome de Jesus. Que Deus assim o abençoe. E até a próxima.